Nossas palmas manifestam nossa alegria em acolher este nosso irmão para a ordenação presbiteral. Já no início da nossa missa, saudei a muitos dos presentes, mas quero também acolher os padres que vieram de outras dioceses. Tenho aqui visto tantos. Uma acolhida calorosa aos pais do nosso diácono Rodrigo, aos seus parentes que estão aqui também conosco, vivendo esse momento tão singular para a vida dele, mas não apenas para a vida dele, para a vida da nossa igreja diocesana e da Igreja de Cristo. E minha saudação afetuosa, carinhosa ao nosso diácono Rodrigo. Chegou o dia tão importante do início de tantas outras coisas. Não é o fim do caminho, ao contrário. Momento importante, irmãos e irmãs, da nossa diocese e também para a vida de um filho de nossas comunidades, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Rosa dos Ventos, dessa mãe fecunda que é a igreja, fecunda também em vocações. E vendo aqui os jovens, quando entrava nesta igreja, no meu coração eu pedia a nosso Senhor que muitos fossem tocados pelo chamado à vida sacerdotal, no ministério sacerdotal, a vida consagrada, a vida religiosa, porque o mundo está tão carente de homens e mulheres totalmente dedicados ao serviço da evangelização. E nosso coração, é lógico, se enche de gratidão com a sua resposta, diácono Rodrigo, pelo seu sim, que tem se demonstrado tão generoso, tão alegre, feito de coração. Nas leituras que nós fizemos, elas são sempre importantes para nos ajudar a entrar nesse mistério que estamos celebrando. Aparecem 3 referências do serviço sacerdotal. A primeira é Cristo. Cristo e sua unção, ungido para anunciar um ano diferente, o ano da graça do Senhor. No meio de tantas notícias ruins, também de fake news, a igreja tem que fazer a diferença. Não repetir notícias ruins. Nós trazemos notícias de esperança, e esse é o nosso diferencial. Gostei muito de ouvir isso numa das colocações da Assembleia Eclesial da América Latina que aconteceu recentemente. As notícias ruins todos repetem, mas aí a boa nova do Evangelho, é preciso comunicar isso de tantas maneiras, através de nossas palavras, através de nossas obras. A outra referência é o Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, agem os ministros de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, age a igreja. Num tempo onde a gente pode ter uma visão demasiadamente humana da realidade eclesial, porque aparecem tantas fragilidades nossas, a gente pode se esquecer de quem conduz a missão da igreja, que é o Espírito Santo. E a outra referência fala daquilo pelo que a igreja está no mundo e pelo que um sacerdote também é consagrado ministro de Deus, a vida nova em Cristo. Essas referências, meus irmãos e minhas irmãs, falam de como o Padre é sinal da presença do Cordeiro de Deus, manso e humilde, que tira o pecado do mundo. Esse é o lema que o diácono
Rodrigo escolheu também para o seu ministério sacerdotal. O seu lema, Rodrigo, aponta para Cristo. A sua vida deve ser também transparência de Cristo. E para isso é necessário deixar-se mover pelo Espírito de Deus, que age concretamente na história presente, com suas possibilidades, com seus percalços, e age de forma admirável na vida da igreja em nossos dias. O texto proclamado do profeta Isaías nos coloca diante do mistério da unção de Cristo, da qual você participará de uma forma especial através da ordenação sacerdotal. Já participa como batizado, mas agora vai participar para o serviço do sacerdócio de Cristo em favor dos seus irmãos e irmãs. Para compreender a realidade grande, bonita, importante do sacerdócio ministerial, é necessário partir sempre de Jesus Cristo. Já diz aquele adágio antigo, sacerdos alter Christus, o sacerdote é outro Cristo. No rito da ordenação, Cristo, pelo Espírito Santo, toma posse plena da sua vida e o une ainda mais estreitamente a Ele e a si, de tal forma que você se torna sinal eficaz da presença do Cristo bom pastor diante do seu povo. Nosso barro, Rodrigo, é assumido por Cristo, para que Ele possa continuar formando a sua imagem na vida das pessoas, através da sua palavra, que é palavra de Deus, palavra corajosa, palavra de esperança, e através da sua ação concreta, especialmente através dos sacramentos. Graça extraordinária, meus irmãos e minhas irmãs, da qual nós não somos merecedores. Já a carta aos Hebreus lembra, só aquele que é chamado, é dom de um chamado, e não de um merecimento nosso, pessoal, nem por causa das nossas qualidades, grandes ou pequenas que temos, mas somos convidados assim, reconhecendo que Deus age no nosso barro, a abrir espaço para uma nova presença de Deus na nossa vida, sempre para o povo. Trata-se, irmão, de uma especial identificação com Cristo, para ser dele e assim ser do povo, para ser enviado, porque ele tem sede do coração dos homens e mulheres, especialmente tem sede dos descartados, como o Papa Francisco gosta de lembrar, e cada vez mais a nossa sociedade se transforma numa sociedade de descarte de pessoas, dos descartados e pobres. Só possuindo Jesus, Rodrigo, o Padre é capaz de oferecer aos seus irmãos e suas irmãs o auxílio de que eles necessitam e que só o Padre pode dar. A outra referência é o Espírito Santo, como falávamos, presente nestas leituras que nós fizemos, pelo mistério da unção do Espírito, representado também na unção das suas mãos, com óleo abundante, o óleo do crisma. O padre é chamado a ser padre na força do Espírito. Quanto mais se vê a fragilidade do padre, é bom recordar que ele é forte na força do Espírito. E se a sua fragilidade o arrasta, é porque ele deixou de se guiar, não permitiu que o Espírito o guiasse.
Não um padre de sucesso, não um padre de relevância meramente humana, mas o homem consagrado que se deixa mover pelo Espírito de Deus. E por isso muitas vezes também deverá ir contra a corrente para ser fiel à palavra de Deus, da qual, como presbítero, você é especialmente mensageiro, especialmente consagrado para isso. Não tenha medo de anunciar. Mesmo que todos te deixem, não tenha medo de anunciar. Fique sempre com a igreja, que é a nossa referência, o Santo Padre, os bispos em comunhão com Ele, sempre a nossa referência. Lembra-nos o Papa Francisco, na sua carta, que foi programa para o seu pontificado, que não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo, e permitindo que Ele nos ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser. Quando você de novo colocar suas mãos dentro da mão do bispo, lembre-se disso. Deixar-se guiar para onde Deus quiser. E na obediência à igreja, nós temos ali concretamente a obediência ao Espírito. O Espírito Santo, continua o Papa dizendo, bem sabe o que faz falta em cada época, em cada momento. E a isto chama-se ser misteriosamente fecundos. Até aqui as palavras do Papa. O Espírito, meu irmão, nos guia pelos caminhos da missão hoje, para servir a igreja nesses nossos tempos. Não a igreja dos nossos sonhos, mas aquela desejada por Jesus Cristo. Não a do passado, nem do futuro, que ainda não existe, mas do momento presente, com seus pastores, com seus religiosos, com seus leigos, pisando este chão, que é o lugar concreto da nossa missão. E eu sei que você ama muito esse chão da Baixada Fluminense, onde você vai exercer o seu ministério presbiteral, pisando esse chão, com os apelos da história presente, que são apelos que devem chegar ao seu coração de padre, e como Cristo, levá-lo a sair ao encontro das pessoas, onde elas estão. Esse hoje deve ser o modelo do bispo, que eu tenho que aprender, que temos que aprender, dos padres, dos diáconos, sair dessa segurança das quatro paredes, das sacristias, dos escritórios, das nossas casas, ir ao encontro onde as pessoas se encontram. O fato de elas não virem aqui nos devem levar a ir até elas. E a última referência é a referência à vida nova. O evangelho escolhido é o evangelho do dia da ressurreição do Senhor. Quanta luz, quanta esperança esse fato nos dá. Pela sua ressurreição, Cristo permanece na igreja no poder do Espírito Santo, sopra sobre ela também hoje, para que seja sinal de misericórdia, como ouvimos no Evangelho da missa, e sirva à humanidade essa vida nova, totalmente surpreendente, que só Ele pode nos oferecer. E a igreja serve a vida do ressuscitado. O sacerdócio está todo voltado para o serviço da vida e da vida nova de Cristo. Os inúmeros sinais de morte em nossa sociedade pedem de nós, padres, na força do Espírito, pedem de nós, Padre,
que sempre nos impulsione cada vez mais para a missão. Já dizia, repito, todos, meus irmãos e minhas irmãs, todos precisamos nos converter para exemplo de Cristo, sermos missionários do Pai, encontrando meios para ser uma igreja mais missionária. O sínodo que agora estamos vivendo a sua fase diocesana, nos convida a estreitar mais a nossa comunhão, a rever nossa participação de acordo com os carismas e ministérios próprios, valorizar todos os carismas, todos os ministérios, ninguém de fora, para a missão. É esse o impulso do sínodo, esse é o sentido da igreja também. Quero, antes de concluir, porque a nossa referência final sempre é Nossa Senhora, elevar a Deus uma oração que o servo de Deus, um bispo italiano, Dom Tonino Bello, morto praticamente há pouco tempo, no ano de 1993, a quem parece que o Papa Francisco tem também uma particular devoção, quero levar essa oração, que é o meu pedido a Deus hoje por você e por todo o nosso presbitério que está aqui presente, e aqueles que não puderam vir certamente estão nos acompanhando através das redes sociais. E a oração diz assim: Espírito do Senhor, dom do ressuscitado aos apóstolos no cenáculo. E a expressão que ele usa é forte. Incha de paixão, não é encha, é incha, de inchar, né? De paixão, a vida dos teus presbíteros. Enche de amizades discretas a sua solidão. Torna-os apaixonados pela terra e capazes de misericórdia por todas as suas fraquezas. Conforta-os com a gratidão das pessoas e com o óleo da comunhão fraterna. Restaura o seu cansaço, para que não encontrem apoio mais doce do que os teus ombros de mestre. Liberta-os do medo de não aguentar mais. De seus olhos saiam convites para transparências sobre-humanas. De seus corações brote audácia misturada com ternura. De suas mãos se derrame o crisma sobre tudo o que acariciam. Faz com que seus corpos resplandeçam de alegria. Reveste-os de vestes nupciais e cinge-os com cintos de luz, porque para eles e para todos o esposo não tardará. Dentro de alguns dias, nós vamos estar celebrando a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Possa a Mãe de Deus, dócil ao Espírito Santo sempre, mostrar-se também tua mãe, ao longo da tua trajetória como padre, providenciando todo o necessário para que você seja um sinal da presença de Deus no meio dos pobres e de todo o seu povo. Amém.